A hora da graça, a hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler somente o versículo de número 40, que diz assim o texto sagrado: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, aonde que nos conta e relata a história da ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na região de Pérea, ele estava além do Jordão, e diz alguns historiadores que a distância aonde Jesus estava até a aldeia de Betânia ficava cerca entre 50 a 60 quilômetros. E Jesus, ele estando ali naquela região, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que chega então um mensageiro dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas, ele se encontra enfermo. Disseram para Jesus que Lázaro, a quem ele amava, estava agora enfermo e que era para ele vir e curar a Lázaro. Então eu quero extrair desse texto algumas verdades espirituais para a nossa vida. Algo que o Senhor ele já tem há alguns anos revelado ao meu coração, e algumas coisas novas que o Espírito Santo de Deus ele tem colocado por esses dias. A primeira coisa que eu quero destacar: quando Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, elas mandaram um mensageiro, elas foram em busca da pessoa certa. Está aí no versículo de número 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, a sua irmã dizerem: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então mandaram o mensageiro em busca da pessoa certa. Uma outra coisa que eu vejo dentro desse versículo é que elas não tinham dúvida do amor de Cristo por Lázaro, tanto que elas dizem: está enfermo aquele a quem tu amas. Elas não tinham dúvida que Jesus ele amava Lázaro. E isso, irmãos, parece que muitas vezes quando nós lemos essa passagem e nós passamos muitas vezes batido, nós não temos ideia da dimensão da grandeza que isso significa. Veja que elas disseram: está enfermo aquele a quem tu amas. Elas não tinham dúvida do amor que Cristo tinha pelo seu irmão. E quantas das vezes nós, irmãos, que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, muitas das vezes por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa da circunstância contrária que nós muitas vezes estamos atravessando, muitas das vezes chega a hora da luta, a hora do aperto, e por mais que muitas vezes nós oramos, parece que nós estamos orando e parece que nada está adiantando, parece que a nossa oração ela não tem passado do teto, e muitas das vezes nesse momento surge então dentro de nós um questionamento: mas será que Deus não se importa? Será que Deus não me ama? Olha o que eu estou passando, será que Ele não me ama? Então essas duas irmãs, elas não tinham dúvida do amor que Cristo tinha por Lázaro. E da mesma forma eu digo para ti: não tenha dúvida do amor de Cristo por você. A própria palavra vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. João não encontra palavras para expressar a grandeza desse amor, por isso ele disse: olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você na hora da luta fica questionando se Deus te ama ainda? Ele enviou o único Filho, seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você. Então não tenha dúvida do amor que Cristo tem pela tua vida. Ele não está alheio àquilo que você está atravessando, meu irmão. Ele contempla, Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Ele entende todas as coisas e Ele te ama
Ele te amou e Ele me amou até o ponto de entregar a sua vida por nós há 2000 anos atrás daquela cruz e morrer a pior morte que existia, que era a morte de cruz, porque todo aquele que era crucificado no madeiro, ele era tido por maldito de Deus, ele se fez maldito por mim e por você, tudo isso porque Ele te amou e Ele me amou. Então essas duas irmãs, elas não tinham dúvida do amor que Cristo tinha por Lázaro. Elas disseram: olha, está enferma aquele a quem tu amas. Está aí no versículo de número 3. Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. A segunda coisa que eu vejo é que quando elas disseram isso para o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ouvindo esta palavra, Jesus ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja que Jesus enviou uma palavra. Olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus ele seja glorificado por ela. Então eu aprendo através desse versículo que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito. Que propósito é esse, pastor? A glória de Deus. Deus ele quer ser glorificado em tudo na minha vida e na tua vida. Deus ele quer ser glorificado, seja na hora da luta, seja na hora da bonança, seja no deserto, seja, querido, em qualquer momento e tempo que eu e você vivermos. Deus ele quer ser glorificado na nossa vida. Se você está passando por luta, quando Ele te dá vitória, o nome dele vai ser glorificado. Se você está sendo abençoado, você tem mais do que motivo também de estar glorificando o nome dele. Então tudo aquilo que acontece conosco tem um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Paulo ele vai dizer: se nós comemos, bebemos, tudo isso é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Até no nosso comer e beber, eu tenho que comer e beber pela glória de Deus. Às vezes você está lá diante de um prato que você gosta bastante, principalmente os varão aí que comem, que é uma benção, uma lima nova. Tem aí um prato que é o teu prato predileto, e quando a mulher faz, e você vê ali aquela comida que você gosta, é claro que em todas as comidas você tem que dar graça, mas aí muito mais você tem que comer aquilo para a glória de Deus, dando glória a Deus. Por quê? Porque você está diante do alimento, do pão que Deus colocou, do pão de cada dia que Deus te deu. Então tudo é para a glória de Deus. O nosso andar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso agir, o nosso culto é para a glória de Deus. Nós não estamos aqui reunidos 34 pessoas aí para estarmos aqui glorificando um homem, não. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, é para a glória de Deus. Tudo é para Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. A Ele a glória para todos sempre, amém. Então tudo, em tudo, Deus ele quer ser glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Então Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que através dela o Filho de Deus venha a ser glorificado.